Olá, nessa videoaula vamos falar um pouco sobre como elaborar a proposta de consultoria logística. Então, a nossa agenda dessa videoaula é falar um pouquinho sobre o método de consultoria logística, preparação de visita da consultoria logística, proposta da consultoria logística, que é o foco, conteúdo dessa proposta e a reunião de contratação. Então, o método de consultoria logística que nós já tratamos no início do semestre, ele é disposto em 6 etapas. Nós vamos trabalhar nessa videoaula a primeira etapa, elaborar a proposta. Então, vamos partir do pressuposto que nós vamos preparar uma visita de consultoria. Então, uma visita prospectiva, né? Ou seja, para prospectar o negócio. Então, ela tem como objetivo atender melhor a situação e verificar se há possibilidade de iniciar o processo de consultoria na empresa. A visita ela pode ser dividida em 4 etapas, né? A abertura, que é o contato inicial entre o consultor e seu cliente, que seria a ocasião na qual ocorre a primeira impressão. Então, aqui é importante a questão da primeira impressão, né? Estar bem vestido, né? Organizado no horário. Então, a primeira impressão é que fica. A questão de que a segunda etapa é questionamento, que são aquelas perguntas que sinalizam quais são os tipos de necessidades existentes, né? Você vai começar a fazer perguntas específicas sobre logística para tentar identificar qual seria a dor do gestor, né? Depois a demonstração. Nesse momento é o momento em que cada parte vai demonstrar outros detalhes, os atributos, né? As qualidades, as razões para justificar o tema em discussão. Então aqui você já vai adentrar em alguns dados sobre isso. O foco do consultor aqui é conseguir manejar com competências as objeções que surgem nessa etapa. Por último, é o compromisso, né, que é o resultado da visita, com a obtenção de alguma ação subsequente de ambas as partes. Ou seja, uma continuidade, né, da relação entre cliente e consultor. E o que é uma proposta de consultoria e logística, né? Durante esse processo de contratação, o cliente solicita ao consultor, né, após essa visita, que apresente uma proposta por escrito, que vai servir como base para um contrato entre as partes. Então, nesse caso, é importante que o consultor disponha das informações coletadas na visita prospectiva. Essas informações devem ser suficientes para apresentar uma proposta que realmente atenda às expectativas do cliente, né? Então, por isso é importante essa questão da conversa nesse primeiro contato, nessa primeira visita. O que é uma proposta de consultoria? Proposta de consultoria é uma oferta de assistência, né, ou prestação de serviço ao cliente. Então, a proposta ela vai refletir a competência do consultor para pensar e organizar soluções para o problema ou necessidade do cliente. Lembre que é a necessidade do cliente, não é o desejo do cliente, né? Porque às vezes ele não sabe qual é a necessidade. Aí que entra a visão mais técnica do consultor. A proposta é um elemento tangível de tudo que foi dito, levantado, discutido e analisado anteriormente entre o consultor e o cliente, né? Então, a proposta é um documento que vai ter, considerando todos o problema, aquilo que foi conversado nessa visita. Uma boa proposta, então, ela deve ter foco no cliente, né? E demonstrar uma perspectiva orientada para ele. Essa é a primeira, o requisito dessa proposta.
Outra coisa importante na proposta é que ela deve ter uma boa compreensão do problema e necessidade apresentada. Então tem que ficar claro, né, qual é o problema que será tratado. Essa proposta também vai ter um plano de ação para atacar o problema, considerando aí o reconhecimento da sua importância para o cliente, a credibilidade e reputação para fornecer esse tipo de produto e serviço descrito também. E também os custos compatíveis com os benefícios que a proposta oferece, ou seja, qual é o valor, né, benefício sobre os custos que você vai dar ao cliente. Como é que seria o conteúdo dessa proposta? Você deve fazer a proposta, né? Ela deve ser elaborada de uma forma clara, com fácil entendimento pelo cliente e necessita incluir alguns elementos, né? Estão listados abaixo. Então, o primeiro é o contexto, né? Trata-se de apresentar a situação da empresa, levantada durante a visita prospectiva. A visibilidade e particularidade da empresa estarão refletidas nesse item. Então, é um resumo, né, do que a empresa, do problema que a empresa está enfrentando. O objeto da proposta, objetivo, qual é o objetivo do projeto? Aqui tem que estar muito claro, né, para entendimento do cliente. Os resultados esperados, né, que são os objetivos finais do projeto, né. Então, aqui não se trata de uma lista de trabalhos e atividades, mas quais são os resultados que o projeto trará para o cliente? Quais são as entregas, né, que você vai fazer? Podem ser tangíveis, ou seja, quantificáveis, e intangíveis, né? Como, por exemplo, melhoria do clima organizacional, por exemplo. Depois a metodologia, uma visão geral sobre como o consultor vai abordar o problema, qual é a filosofia que ele vai usar, por exemplo, vai ser o Lean ou o TOC, né? Teoria das restrições, quais as técnicas, né? Otimização ou analítica, né? As ferramentas, por exemplo, modelo de simulação, que o consultor vai utilizar para a realização do trabalho. Em resumo, uma abordagem conceitual e científica que será colocada à disposição do cliente. Outro conteúdo importante é o escopo, né, que é o detalhamento do foco. Né? Aqui normalmente é qual o local da operação, né, porque a empresa pode ter várias plantas, qual é a área específica, ou processo, ou atividade que você vai focar. Depois tem o cronograma, né, período necessário para cada ação e, consequentemente, a duração total do projeto. Então, aqui deve fazer uma relação com mais detalhes possível de todas as ações que serão executadas durante o período. Então, aqui é temporal, né? Normalmente, o dias, você não tem as datas, mas tem dias, né? Dia 1, dia 2, dia 3. Aqui também é importante, né, quem fará determinada ação. Outra parte importante é qual é o investimento e condições de pagamento, né? Assim, quais os preços que serão cobrados pelo trabalho. Então, todas as condições comerciais, como o prazo de pagamento, o número de parcelas e o pagamento de imposto, que deve ser detalhado nesse item. Termos de confidencialidade, também é importante, que é um termo padrão que esclarece os limites de sigilo e possibilidade de divulgação, tratamento de informações privilegiadas, prazos do sigilo, possibilidade de fazer trabalhos em concorrentes diretos, períodos de quarentena. Esses são alguns itens que são obrigatórios, então, mas você pode acrescentar outros de comum acordo com o cliente. O contato do consultor, né, ou do escritório de consultoria, para que a empresa possa tirar dúvidas ou enviar depois o aceite da proposta. A validade da proposta, né, prazo para que a proposta será válida para aceite ao cliente. Normalmente se dá um prazo para que ele dê uma resposta. E o aceite da proposta, que é o cliente assinar, né, a proposta, dando o ok para que
haja a sua implementação. Então, esses são os conteúdos básicos, né, de uma proposta. E aí, em alguns casos, né, pode ser necessário uma reunião de contratação, né? Porque o contrato é uma concordância explícita do que o consultor e o cliente esperam um do outro, de como eles vão trabalhar junto, né? Ele é expresso por meio do aceite na proposta, ou seja, a assinatura do cliente, dizendo que aceita aquela proposta e aquelas condições. A gente está falando aqui, estamos falando aqui de uma consultoria externa, né? Só que no caso de uma consultoria interna é adequada também a obtenção de um documento escrito do gestor autorizando o projeto. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente quando a gente aprender a fazer o relatório A3, que é específico do projeto. O ideal é fazer uma reunião de contratação e apresentar a proposta para formalizar o que foi detectado e as possibilidades de soluções. Mas normalmente pode não acontecer essa reunião, tá, pessoal? O objetivo final de uma reunião de contratação é transformar a proposta em resultado final, ou seja, a contratação da consultoria. Normalmente, nessa reunião de contratação vai haver, né, negociações. Para conduzir as negociações, a gente pode usar um modelinho bem simples, que é primeiro fazer o planejamento, né? Então, essa etapa, assim, o que eu quero obter na reunião, tem que ficar bem claro, né? Porque às vezes nem sempre é possível atingir o avanço final, que seria a contratação, então o consultor deve se preparar para conseguir o maior avanço possível, de preferência a contratação, mas pode necessitar de mais uma reunião para que isso aconteça. Depois, o levantamento de informações que o consultor vai necessitar para conseguir o avanço, por exemplo, quem estará presente nessa reunião, quem decide, essa é a pessoa importante que você tem que convencer, né? Quem é favorável e resistente a essa consultoria. Então, aqui você vai ter que preparar um conjunto de perguntas para esse tipo de levantamento. E depois se preparar para a negociação, né? Quais são as concessões o consultor está disposto a fazer e quais não são objeto de discussão, sob qualquer hipótese. Nesse caso, por exemplo, eu particularmente não faço projetos onde o projeto vai levar a demissões. Esse é um exemplo. Como é que essa reunião vai ocorrer, né? O primeiro passo da reunião de contratação é a afirmação do início, né? A afirmação deve transmitir, então, primeiro a confiança ao cliente, deixar claro a sua compreensão do problema do cliente, sua gravidade e dificuldades para a resolução, confirmando que é possível fazer algo para melhor resolver totalmente o problema. Em seguida, o consultor deve apresentar a sua proposta, né? Se as premissas dessa proposta, ou seja, aquilo que você identificou, né, como as condições, né, são verdadeiras, a proposta pode ser apresentada e discutida. Mas durante essa apresentação, né, se você constatar a dificuldade de chegar a um acordo, o consultor pode perguntar quais são as barreiras e discordâncias existentes. O foco aqui é eliminar as dúvidas, porque normalmente o consultor ele não é bem-vindo, né? Que é um elemento externo vindo para chacoalhar essa organização. Lembre-se, o consultor é um agente de mudança e as pessoas têm medo de mudança. Tendo chegado a um acordo, o consultor então pede ao cliente que confirme a satisfação com o compromisso do projeto, né? Perguntando quais são as suas expectativas com o sucesso da solução. Isso é importante também, para que todos fique claro para todos os envolvidos que aquilo é importante para a empresa. E antes de encerrada a reunião, é fundamental rever as ações a serem tomadas, estabelecendo prazos responsáveis, ou seja, faz um checklist daquilo que tem que ser feito. Só que cumprir esses passos asseguram que haja um acordo efetivo para a execução do projeto, mas mesmo assim é bom lembrar que nenhum contrato é definitivo e que os pontos acertados na reunião podem exigir uma renegociação posterior. Isso é comum também, né? Você vai fazendo ajustes nas necessidades desse cliente. Ok? Então, nós vamos fazer agora
Você vai fazer agora uma proposta, né? Tem um modelo para que você faça uma proposta específica, no caso apresentado.